Nesse vídeo eu vou falar 5 coisas que todo mundo ama para aprender inglês, mas eu odeio. Eu ainda vou explicar o meu motivo por não gostar tanto dessas formas de aprender e ainda vou falar o caminho alternativo que eu faço. Eu sou a Maria e a minha missão aqui no YouTube é ajudar você a aprender inglês ou qualquer idioma estudando sozinho e em casa. Eu gostaria de deixar claro aqui no vídeo que essas são formas que eu não acho muito legal e não funciona para mim na hora de aprender inglês. Na verdade, eu não estudo mais inglês, tá, pessoal? Meu foco agora é exclusivo no francês. Eu não estudo mais inglês, mas esses eram algumas coisas que não fazia sentido para mim, eu não gostava na hora de aprender inglês e estudar o idioma. A primeira coisa que todo mundo ama na hora de aprender inglês, estudar em inglês, mas eu odeio, é utilizar vários e vários apps para aprender inglês. Eu acho que isso torna o estudo pouco eficiente, né? O estudo também fica meio confuso e eu vou explicar o motivo. Quando a gente estuda inglês utilizando vários apps diferenciados, a gente corre o risco aí de se perder nessa trajetória, porque vai ser muita coisa, muito conteúdo, cada app aí vai trazer, está organizado de um modo diferente, né? A estrutura, o objetivo de cada um é diferente, obviamente, e você pode se confundir aí nessa trajetória. Talvez seja muita informação para você adquirir, né? Para você internalizar. Quando eu estava aprendendo inglês, eu não utilizava muito os apps, apenas quando eu gostava muito de algum app, aí eu ia e utilizava, obviamente, mas o meu estudo de inglês não era baseado em apps. E outra coisa também que eu já falei em outros vídeos, quando a gente estuda inglês usando um app, normalmente apps são ferramentas de estudo, algo para você complementar, como se fosse um suplemento aí da sua rotina de idiomas. Não, você não deve basear o seu estudo nos apps, né? Então, isso é muito importante a gente lembrar também. Além disso, os apps não levam em consideração nenhum tipo de metodologia de estudo, não levam em conta nenhum método de estudo. Então, acaba ficando aí algo muito solto, muito desconexo aí dos seus objetivos. Então, é por isso que eu não gosto e não utilizava aí os apps para aprender idiomas. Somente quando eu via de fato que um determinado app era muito necessário. Comenta aqui embaixo se você estuda inglês utilizando vários apps diferentes ou se você já é como eu e não gosta aí de ficar utilizando vários apps diferentes na sua rotina de idiomas. E a propósito, já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo os melhores apps para você estudar inglês e aprender idiomas. Vou deixar aqui linkado na descrição. Outra coisa que todo mundo ama na hora de estudar inglês, aprender o idioma, mas eu não gosto tanto assim, não vou falar que eu odeio, mas eu não gosto tanto assim, é o Duolingo. Sim, me julguem, parece que todo mundo ama utilizar esse app, parece que funciona muito bem para todo mundo. A maioria, pelo menos, dos estudantes vê sentido no Duolingo, gosta de utilizar o app, mas eu já experimentei, enfim, já tentei utilizar, mas é algo que realmente não dá liga para mim, dos meus estudos, na minha rotina de idiomas. Quando eu comecei a aprender inglês, eu tentei utilizar o app, né, o Duolingo, mas também não deu certo, porque eu sentia que não era algo eficiente para mim, sabe? Tentei utilizar também com o francês, mas também não deu muito certo, eu só consegui usar aí uma semana e olhe lá, sabe? E a propósito, já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o Duolingo e eu dou minha opinião sincera sobre esse app.
E, gente, eu queria ressaltar aqui que o Duolingo é um app bom, ok? Só que a gente não vai conseguir alcançar um nível super avançado somente utilizando o Duolingo, né? Vai chegar um ponto que você vai ter que abandonar o uso desse app para você percorrer aí novos horizontes, né? Para você conseguir um inglês mais avançado. Mas a proposta do app é boa, sim. A interface do app, né? Isso de meio que manipular o seu cérebro para trazer impressão para o usuário de que ele está jogando e não necessariamente estudando, né? Tendo aquele peso de estudar alguma coisa, sendo algo maçante. Ao invés do Duolingo, né? Eu utilizava outros apps, como por exemplo a BBC Learning English, que eu já vi aí mais alinhamento com o que eu acredito, né? Sobre aprender idiomas, aprender inglês. Na verdade, a BBC Learning English tem vários textos aí para aprender inglês. É tudo de modo muito contextualizado, bem inglês real. Então, uma sugestão aí de app para aprender inglês, se você não gosta do Duolingo, é utilizar a BBC Learning English. A terceira coisa que todo mundo ama para aprender inglês, mas eu odeio, é fazer aquelas listas enormes de vocabulário. E, pessoal, eu vou explicar o motivo. Não é à toa que eu odeio isso. É simplesmente porque não é nada eficiente. E a propósito, né, eu posso falar aqui da minha experiência própria. Quando eu comecei a aprender inglês, eu era totalmente leiga nesse universo. Então, eu fui uma das pessoas que fez aí aquelas listas de vocabulário, pensando que eu ia aprender aquilo, memorizar aquilo magicamente por osmose, né? Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Não só porque não é eficiente, mas enfim, para o nosso cérebro aquilo não vai ter sentido nenhum. Então, eu não gosto de fazer listas de vocabulário para aprender, para ampliar o vocabulário de inglês, né? Eu sei que muitos estudantes ainda fazem isso, né? Tem essa prática de fazer essas listas aí de palavras que ainda estão aprendendo ou palavras que não sabem, acrescenta lá na lista, na esperança de aprender, de internalizar essas palavras. Mas, igual eu já falei antes, não funcionou para mim. Eu vejo que não é algo eficiente, não é algo que eu faria hoje. E qual então que é o caminho alternativo que eu gosto de fazer? Eu gosto de aprender vocabulário de forma contextualizada. Então, eu nunca vou pegar uma palavra, por exemplo, em francês e jogar lá na minha lista de vocabulário na esperança de aprender. Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aprender um novo vocabulário dentro de uma frase em que eu já conheça todas essas palavras menos uma, né? Então, isso eu acho bem melhor, bem mais eficiente e com certeza faz eu aprender vocabulários, memorizar os vocabulários de forma muito mais simples e fácil, né? Porque eu vou estar aprendendo de modo contextualizado. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como você pode ampliar o seu vocabulário na hora de aprender idiomas. Tá imperdível, tá incrível. Eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo também. Outra coisa que todo mundo gosta, mas eu odeio, é utilizar materiais tradicionais, porque eu acho que são materiais chatos, sim, pessoal, bem entediantes. Eu, aqui em casa, eu tenho vários livros aí de inglês tradicionais, enfim, essas apostilas, né? Esses materiais aí de cursinhos de inglês, enfim, não é falando mal, gente. Vou deixar isso muito claro aqui no vídeo, tá? Não é falando mal, enfim, desses cursos, nem nada. Mas eu acho o material, sim, muito chato, muito entediante. Igual material quando a gente está estudando inglês na escola, sabe? Esses materiais que são muito em inglês fictício, sabe? O inglês que não é real. O inglês que é baseado, sim, em ambientes controlados e não em ambientes nativos, né? No inglês nativo, inglês real.
Então eu não gosto mesmo de utilizar esses materiais porque eu acho que não é muito baseado no inglês nativo, no inglês real. É sempre aqueles diálogos extremamente controlados, né? Manipulados aí para um determinado nível de inglês. Então, no inglês básico iniciante, você vai escutar um áudio que você esteja, por exemplo, aprendendo sobre saudações. Aí no áudio vai estar aquela típica e clichê Hello, good morning, how are you? Sendo que os nativos não falam assim, né? Então, eu não gosto de utilizar esses materiais. Eu prefiro utilizar alguns sites com textos com áudio, que é o que eu acredito que, na minha opinião, né, no meu aprendizado, faz mais sentido para mim e eu sinto que eu aprendo mais. A última coisa que todo mundo ama, mas eu odeio, é utilizar o Omegle, né? Então aí a gente já tá falando da prática do inglês aí. Muita gente ama utilizar aí o Omegle para praticar a conversação, mas eu, para ser bem sincera, eu nunca, na verdade, tive nem a curiosidade de entrar nesse site aí para praticar a conversação, porque a gente sabe que o Omegle não é o espaço ideal, né? O espaço apropriado para você que quer praticar a conversação, que está interessado mais no viés educativo, né, educacional. O Omegle é um espaço para você bater papo, né? Fora que tem outras coisas também nada apropriadas aí para você que tá com esse objetivo de aprimorar aí o seu speaking, as suas habilidades comunicativas. Então, o que eu faço, né? Eu prefiro utilizar outro site gratuito, como por exemplo o Free4Talk. Ele é perfeito? Não é perfeito. Já fiz vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre o Free4Talk. É um site gratuito, né? Como se fosse uma comunidade para você praticar a sua conversação, mas ainda assim eu acho mais confiável, bem mais confiável que o Omegle, por exemplo. Não é perfeito, igual eu já falei, mas se você tá sem ninguém para praticar, não tem ninguém para conversar em inglês, já é uma boa opção, ok? E como caminho alternativo, se você está disposto aí e consegue investir na sua conversação, e se você quer de fato desenvolver as suas habilidades comunicativas, você pode pagar por esses serviços, né? Existe o Cambly, o iTalk, que são sites, né? Obviamente você está pagando, então vai ser tudo bem regulamentado aí em diretrizes e tudo mais. Então você pode ficar despreocupado aí, você nunca vai ver coisas que acontecem no Omegle lá nessas plataformas, né? Obviamente. Ou se você não consegue ainda pagar por esse tipo de serviço, investir nessas plataformas, você pode também praticar sozinho, né? E não tem nada de errado nisso. E eu confesso que muito do meu speaking hoje foi construído praticamente 100% sozinha, eu comigo mesma, eu e Deus, basicamente. Então, eu entrava em sites, né, com várias perguntas em inglês e respondia essas perguntas e foi algo excelente que eu vejo que fez eu ter o meu speaking que eu tenho de hoje. E não necessariamente isso veio de algum site para praticar a conversação. Foi o inglês que eu adquiri estudando sozinha, praticando sozinha mesmo. Se você gostou desse vídeo, já aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda muito a nossa família a crescer cada vez mais e mais pessoas vão poder aprender idiomas também. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui e até a próxima!